Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos! Uhul! E assim, ó, vocês não estão entendendo. Antes de tudo, dá aí o seu like, dá aí o seu joinha pra Se gente. inscreve, Se ativa as inscreve no nosso notificações. canal. Já manda. Tudo. Manda aí tudo. Já vai escrevendo aí que é isso, que é isso, que é isso. Que semente é essa? Pode ser, Que hashtag bom, pode ser. hashtag pode ser, que bom vocês estão com a gente, que bom a gente tá tendo esse encontro aqui, De milhões. né? Encontro de milhões. E hoje, a gente nem falou isso, Mari, mas hoje eles estão celebrando Ai, mais um tempo de casados. Será que dá parabéns? eu tô dando parabéns pra eles. Parabéns pra você nessa data querida de Mas eu vou aniversário. cantar o que pra eles? Sei lá, vamos É, inventar benção, hoje. é, benção. Benção. É, Aquela música lá. Que as bênçãos se se derramem até mil gerações. E teus filhos, e os filhos dos teus filhos. É a canção de parabéns de Casamento. É isso, é a Incrível. benção. Olha só. Quem são eles? É eles! É eles. Só pode ser eles. Lulu e Gente, já Grazi. bota a cabeça na nossa cabeça. Já hora. Gente, esses aqui são de Esse oração, hein? ambiente já... Aqui é oração Começa aqui, não, no profética. Aleluia. Que presente ter vocês aqui. Que presente. Que prazer. Casal É verdade, né? abençoadíssimo. Que prazer. Ai, gente, Foi que honra demais. recebê-los. E para quem não os conhece, nós somos com a Grazi e o Lulu, são os líderes do Ministério de Obreiros dessa casa. Meu, e é muito legal, eu sempre gosto de fazer uma introdução dos convidados, e eu fico pensando assim, gente, o que eu vou falar deles? E é muito legal, porque realmente são pessoas que servem nessa casa. Então, o que a gente brincou ontem, que elas são filhos de Jason. Estão sempre fazendo, estão sempre correndo, Trabalhando. pintando parede, fazendo tudo. E isso é incrível, é inspiracional. O que o Nugu falou. Eu falei assim, gente, ter essa disposição de vocês é incrível, é surreal. Estão na porta, estão limpando o chão, estão pintando parede, estão fazendo o que for. E estão, principalmente, acolhendo essa igreja. Glória a Deus. Obrigada por nos acolher. E Ai, por... nós que agradecemos estarem o convite. Estar aqui é uma honra. Vocês são uma bênção. A gente está muito feliz. Parece que a gente está nervoso. Não Mas fique nós nervoso. estamos. Até a gente fica com frio na barriga, mas é Mas sobre não isso. fique. De verdade, eu quero só reforçar aqui, né, toda essa mensagem que a Mari trouxe de coração, assim, vocês são um exemplo, Sim. né, de serviço, né? Glória a Quando Deus. Jesus fala que, né, o reino do céu são para aqueles que servem, né? São para os menores, aqueles que servem os menores, vocês são esses que E não só servem. isso, né? né? Quem quer ser o primeiro que seja o Quem último. É quer ser engraçado o que a gente primeiro, vê, sei quem lá, ser o último. como o último mês. Fala assim, meu, tô aqui pra servir. Ali, né, no Num lugar. fim de destaque, É, brilho. Vocês não E estão com entendendo, alegria. gente, aqui. Vocês não estão entendendo. Vocês É, são o gente. maior exemplo de serviço que eu É real. conheço, assim, de verdade, da minha vida como um todo, assim. Eu acho que Esse vocês tempo me inspiram ruim, hein? demais. Ah, e esse aí tempo ruim, né? Você é pra Não fazer tem uma tempo ruim, comida, não tem você é pra tempo limpar um chão, você é pra limpar o banheiro. Eu nunca vou esquecer a Grazi. Esse banheiro tá muito fedido. Aí a Grazi com o espelho pela igreja. Pra Não, dar um bom ar. na igreja Pra dar inteira. um bom Porque... ar. É sobre Ah, é isso. sobre isso. É sobre isso e tá tudo certo. É mas sobre o é zelo. é sobre mudando o sobre a ambiente. A casa do nosso pai, né? Se a gente não cuidar, se a gente não amar, tem uma frase que eu gosto muito de falar, que assim, você pode até servir sem amar, mas é impossível você amar e não servir. Yeah. Porque quando você ama algo, quando você ama alguém, quando você ama um lugar, é um prazer, né? Você vê limpinho, você vê isso, arrumadinho, isso. você querer o melhor. E nem precisa ser grande, né? A gente Não, fica falando assim, grandes mansões, né? Não. Às vezes tem aquela senhorinha que tem um barraquinho, mas ela é tão caprichosa, Isso é tão mesmo. cuidadoso que fica exato, É um com excelência. acolhedor, né? É, um isso ambiente. mesmo. Que é um outro lugar. Então, assim, esse lugar que a gente faz dentro da casa do Senhor, né? De cuidar, de ser caprichoso, isso também é um convite de aqui é um lugar para você. Né? Você se sente acolhido, se sente Isso. abraçado, Casa, se né? sente em Isso casa. mesmo. E a gente tem uma motivação, né? Que são os nossos pastores. Eles são um exemplo. Ai. Um exemplo, quantas vezes a gente chega aqui e a pastora que tá limpando o banheiro, eu fico constrangida, né? Ele arrastando as cadeiras, limpando a parede, mexendo no fio. Então, assim, um beijo para eles, e um né? beijo para eles, obrigada. nossa inspiração. Nossos líderes, maravilhosos pastores. Então, São assim, eles demais. são, assim, é Deus e eles, né, que nos ensinam, assim,
Todos os dias. E nem precisa de falar muito, né? Não, É sobre no ver, né? Exato, é sobre a atitude. É. Na atitude que eles vão tendo todos os dias, a gente olha e fala, uou, é isso que Quando eu crescer, eu Deus. quero ser assim. Quero chegar na metade desse Exato. nível, né? A gente É pensa. verdade. Mas enfim, gente, assim, pra galera conhecer, né? Quem Ai, de meu fato é Lulu e Grazi, né? Quem é esse casal abençoado que tem uma história de vida incrível que a gente já sabe em pedaços. Glória a Ali pra Deus. descobrir Mas tá ontem, né? hoje Que querendo o Lulu saber morou na sua rua. Exato, gente, o Lulu morou na minha rua. Foi Olha muita só. coincidência Foi essa. mesmo. Meu, como Deus é, né? Graças nem deixou nós conversar. Senão eu estava lá até agora. Não. Lembrei da fogueirinha lá na rua. Gente, que demais, que demais. Mas conta aí pra gente quem são Sim. vocês. Bom, amor. Bom, eu sou a Grazi do Lulu. Graças. E o Lulu da Grazi, não pode, né? Tem que ter o bordão. O nosso Casal legado de do impacto. Ministério de Casais. Exato. É o Que legado. foi o nosso episódio anterior. Então, se você aí Já de casa, emenda. sai, acaba esse daqui, já emenda. Vamos do maratonar casal. o Pode Ser, gente. É, Vamos maratonar. Maratona pode ser. Hashtag Vamos, maratona pode ser, gostei. Isso, né? Vamos repetir, vamos assistir. Nossa, gostei, maratona pode ser. Então, eu sou a Grazi do Lulu. A gente tá junto faz 18 anos hoje, por sinal. 18 anos que a gente está junto. Que a gente tá junto. A nossa caminhada não foi flores, né? A gente se conheceu, acredito que no pior momento das nossas vidas. Foi assim, a gente, não sei, né? Faz parte né, do conteúdo, do testemunho, pode? Com certeza. Então, a gente era usuário de drogas, a gente se conheceu numa fase bem ruim, ele tinha acabado de se separar, e eu ingressando, assim, na adolescência, tinha 14 anos quando eu entrei no mundo das drogas, e aí eu conheci ele, eu tinha 18, já usava droga, já vendia, né, eu morava num morro, assim, que minha família inteira que dominava, então foi meio que natural, né? Fora minha mãe, que é trabalhadora até hoje, graças a Deus, as minhas tias, o meu irmão, os meus primos, todo mundo nesse caminho. Então, assim, a ordem natural, né, nos colocou nesse caminho, infelizmente. Mas eu creio que foi um propósito de Deus, porque talvez em outro caminho, em outro lugar, a gente não teria o encontro que nós tivemos. Né? Então, eu sou a Grazi do Lulu, o Senhor juntou os nossos caminhos. Tremendo. Foi lindo, porque assim, a gente era um casal improvável. A gente vivia brigando, a gente tinha tudo pra dar errado. Todo mundo olhava e falava, não, gente, esses 18, eles vão acabar se matando junto. Meu Deus. E assim, é improvável, não dava pra ver. Só que a gente sempre foi muito parceiro, muito. A gente começava junto, a gente ia junto até o fim. Né, amor? Em todos os sentidos. Então, assim, Deus é bom. Né? Ele coloca a pessoa certa no lugar certo. Então, assim, pra mim é uma honra caminhar com ele. Né? Louvado seja Deus por isso. E agora eu vou passar a bola pra ele. Luciano, uau, Bispo Lulu. Eita, glória, Bispo Lulu, eu creio. Eu conheci a Grazi na casa de uma amiga dela. E ali a gente conheceu e foi no começo, não foi fácil, teve várias turbulências, tudo. E aí a gente foi se conhecendo e Deus foi trabalhando nesse meio aí. E aí foi dando as vitórias e a gente hoje buscando esse Deus maravilhoso, Amém. né? E a gente cada dia temos aprendendo mais, né? Glória a Deus. E temos cada dia aprender com esse pastor maravilhoso que a gente tem aqui. Amém. E a nossa visão é aprender com ele para poder crescer aqui na obra, aqui para a gente Em nome de cada dia Jesus. desenvolver chamado, né? Para a gente crescer muito espiritualmente, Sim. porque a caminhada não é fácil buscar, né? A caminhada com Deus, assim, é uma coisa que nós estamos aprendendo a cada dia mais, porque tem que estar com unção ali para não desistir do chamado. Que Senhor que nos renova. a gente, pelo tempo que a gente veio de outro ministério, tudo, e a gente aprendeu algumas coisas lá, então, para a gente estar sempre se fortalecendo espiritualmente, para não desistir. E é isso, Glória a Deus. e a gente
só tem que agradecer a Deus. Eu tô muito feliz, nervoso. de estar- Ah, padre. Relaxa, toma uma Terminando a aguinha. maior parte. É. Tô muito feliz de estar aqui hoje contando um pouco da minha vida, né? E grato a Deus de Pela estar aqui, oportunidade. pela oportunidade. Estou muito feliz mesmo. E foi isso, meu testemunho aí. Foi muitos Deus. livramentos nessa caminhada também. Aleluias. Muitos livramentos mesmo que Deus me deu. Eu entendi o meu chamado pelo fato dos livramentos. Que Sim. foi muito livramento. Foi de acidentes, né? Muitos livramentos de morte ali. Polícia dando tiro no morro. Meu Deus. Livramento, eu acabar Meu Deus. de estar subindo a escada e passar uma rajada de bala nas minhas costas. No morro. Meu É. Deus. Eu Uau. tive livramentos também do cara atirar em mim e eu também estar aqui hoje. que 5 Deus tiros e não permitiu. pegou um, assim, na direção Meu dele. Deus, Jesus. Nós teve muitos livramentos. né? Fora que ele teve 3 overdoses, né? Na última ele chegou assim, quase morto no hospital. A gente achou que era ali o fim. Aí nesses detalhes, eu peguei que Deus tem algo profundo Glória a pra, Deus. pra mim, no meu Sem ministério, dúvidas. tudo, para Meu mim Deus. poder avançar cada dia mais. A dificuldade é muito grande, mas o propósito deve ser grande também. Por isso que a Muito gente maior. tem que, né, Sim. batalhar e continuar para poder se destravar e alcançar vidas para Louvado o seja reino, né? Deus. Louvado seja Deus. E é isso que eu penso. Glória a Deus. Que poderoso, Mas gente. é maravilhoso, né? E a gente estamos aí nessa caminhada. Esse ministério aqui é a minha cara. Eu quero cada dia aprender. Amém. Ele nos abraçou Sim, assim, né? é. Como se a gente tivesse nascido aqui. Glória a Eu Deus. sou muito grato a Deus por ter colocado eu aqui. E eu já sempre ajudei em obra. Eu sempre gosto de estar junto, de estar fazendo. Pra mim, eu só ficava nesse cantinho, fazendo. Só no bastidor, quietinha. É a minha Mas é vontade. muito boa esse Lucantinho. Só no cantinho. A gente mais cresce. Fazendo. É. Mas Deus sabe de Deus todas as tem coisas, uma né? obra. Amém. A gente tem que A deixar gente sendo tá lapidado, disposto, né? A gente tá aqui. A gente tem que se Glória a deixar Deus. ser lapidado e vamos caminhando, que aí uma hora eu vou dar lugar, Deus vai preparando. Ah, Eita com glória. certeza. Já tem dado muitos Já tá dando. avanços. Ontem ele falou ao vivo pro pastor, no meio da Ai, igreja sim. no domingo. Foi top. Glória a Deus. Né? Ele destravou. Isso Eu tenho Sim. muita vontade de destravar e caminhar, né? Fazer. é um processo, Fazer- né? é- É um processo, faz processo. parte desse processo mesmo, para Exatamente. chegar nesse lugar. Mas, gente, Falou tudo. que bênção, que Né? glória de ouvir, Mas, né, né? esse caminho que vocês É. estão construindo, né? De onde vocês vieram, essa história, né, muito profunda. A gente sabe que hoje tem muitos jovens, né? Sim. Isso Muitas mesmo. pessoas que estão iniciando, ingressando nesse universo, né? Que é tão dolorido, né? dolorido. Quando eu ouço essa história, eu falo assim, poxa, é muito dolorido, assim. A gente tem muitos relatos, né? Que a gente ouve, assim, de outras pessoas, de alguém, É, mas tão né, próxima, né? próximo. Assim, é muito difícil não ouvir alguém falar assim, poxa, já conheci Sim. uma pessoa que tem esse relato. Na minha universidade, quando eu estudava, né? As pessoas também ali. É. Então, assim, não tem classe social, Não, né? de É jeito pobre, é nenhum. rico, é classe médico, média, é médico, é- é tudo, né? Eu temo muito isso aí. Meu Deus, meu Deus. Então, assim, é todas as classes. E, infelizmente, é um vício, né? Que toma É horrível, a vida das horrível. pessoas, assim. E assim, a caminhada em si foi muito dolorosa, porque quando você conhece um usuário de drogas, você não sabe o que é a rotina de um usuário de drogas. A gente não era gente de vender as coisas dentro de casa, Sim, né? sim. A gente não chegou a esse nível. Mas assim, a gente fazia uma refeição no dia. A gente dormia até 4 horas da tarde, chegava em casa às 6 horas, 7 da manhã, né, mano? E aí a gente dormia até 3, 4 horas da tarde, fazia uma refeição rapidinho e morro de novo. E era outra noite virada. E num episódio desse, no caminho de Damasco, o Senhor Eita, glória. foi lindo, porque a gente tava indo pra igreja, assim, nos domingos de manhã. Mas vocês iam naturalmente ou alguém convidou? Como foi isso? Então, a irmã do Luciano, aí ele tem uma irmã mais velha, né, a Kátia? Batalhou ali, espiritualmente. Ela que lutou muito por nós espiritualmente. Glória Assim, tinha minha mãe, minha irmã, a mãe dele, todo mundo orando, mas ela fez um papel, assim, incrível. Ela buscava a gente todo sábado à noite, né? Então, assim, a gente saía a semana inteira. Sábado à tarde, ela já ia buscar a gente antes da gente ir.
Saí. Aí a gente Saí. dormia na casa dela, ia no culto domingo de manhã. Uhum. E chegava do culto, a gente ia pro morro. Mas pelo menos a gente estava indo, a semente estava sendo plantada. Tava E- na atmosfera. Isso. E aí um dia, num desses domingos, fomos pra igreja, né? Fizemos o ritual de domingo, que era ir na igreja, almoçava e morro. E teve um domingo que foi diferente. A gente ficou muito louco, mas assim, muito mesmo. Transtornado. Luciano, não sei nem como que ele dirigiu de Franco pra cá. E aí a gente chegou em casa, eu fumava na época, né? Eu sentei na cama, acendi um cigarro. O Luciano preparou o último, Uhum. né? A última porção da droga ali. E aí ele ligou a televisão. Quando ele ligou a televisão, tava passando um canal da igreja. Aí ele ajoelhou no chão, começou a chorar e falou: se Deus existe, a partir de hoje nunca mais eu uso drogas. Com essas palavras. Eu tava sentada no canto ele chorando assim. Sabe quando você chora que a lágrima escorre assim? Sim. E aí eu olhei assim e falei: tá loucão, né? Tipo, na minha incredulidade. Olha só como Deus é perfeito. Meu Deus. E aí eu apaguei o cigarro, ele desligou as luzes, a gente dormiu. Tipo, como fazia sempre. Só que no dia seguinte a gente acordou diferente. A gente acordou, né, amor? Fez uma faxina na casa, a gente acordou diferente. Meu Deus. Aí a gente jogou as latinhas de cerveja fora e não saiu no dia. Aí todo mundo, não vai vir porque tá de ressaca. Mas no dia seguinte, e isso foi dia 17 de janeiro de 2012. Já tem 10 anos, graças a Deus. Glória a Deus. E aí, assim, daquele dia em diante, foi como se a gente nunca tivesse usado drogas. Porque Uau. eu tenho um primo que ele luta consequentemente com o vício. Sim. E a gente acompanha inúmeras quedas. Ele vai pra clínica, volta a cair, ele volta a cair. Então, assim, naturalmente falando, é impossível você sair dela. verdade. É impossível. Sim. E assim, Deus nos tocou de uma maneira, eu falo, sobrenatural. A gente tem muito amigo ainda, tal, né? Inclusive, eu vou mandar o podcast pra eles, Glória vão a Deus. lembrar. Ele recebeu uma cura. Em nome de agora, Jesus, né? nome de sejam Jesus. Que esse alcançados. podcast transforma essa Em vida nome e de te Jesus. liberte. Amém. E assim, quando eu falo, a gente conversa muito sobre isso, eu falo, o que que nos difere deles, né? Que em meio de tantos, o Senhor olhou pra nós e viu o que de diferente? O que que eu tenho que atrair, né? O olhar do Senhor pra mim. Meu Deus. E assim, na minha incredulidade, o Senhor tocou em mim na minha incredulidade. Uau. Eu fiz igual Sara, né? Quando Riu. Deus falou pra Abraão e ela riu. E eu fiz a mesma coisa. Falei, tá louco, amanhã né, nem vai lembrar de nada. Minha vida, né? E não, a gente Não. Deus transformou assim de maneira sobrenatural. E assim, a gente não teve crise de abstinência. Todas as pessoas, porque a gente era envolvido com muita coisa pesada, todo mundo super entendeu, ficou feliz. Até hoje as pessoas, às vezes as pessoas me chamam, e aí, me leva na igreja, faz uma oração, me manda um louvor, eu tô com, né? Quantas vezes? Vem aqui orar por nós. Nossa, Então, glória a assim, Deus. porque a gente não tirou o vínculo, a gente gosta muito, né? Desses amigos, e a gente ora por eles, que eles sejam alcançados como nós fomos, Amém. né? Porque o Senhor, Ele me amou no pior momento da minha vida. Então, Uau. no pior, né? Eu não tinha Meu nada Deus. pra oferecer. Nada. Assim, se eu falasse pra você, meu dente era bonito, meu cabelo era bonito, nada. Não tinha nada que te atraísse, que fizesse o céu olhar pra mim e falar: olha, você é importante aqui. No meu pior momento, ele me amou. É que nem Nós, o pastor pregou, amor. né? Improváveis. Improváveis. Meu Deus, improváveis. E que loucura ver isso, né? Tipo, a transformação que Deus fez, né? Ele pegou e acho que o mais uau de tudo isso aqui, né? Ele pegou vocês de um jeito que falou assim, né? Eu vou mudar tudo. Sim. Não teve a recaída, né? Não, Porque glória a quando Deus. quando Deus nos resgata, a gente fica ainda assim, É. meio assim, ainda dá umas vaciladas, mas não, Deus pegou vocês de vez. É, Glória a Deus. E eu falo sempre, né, pro Luciano, eu falo, olha, eu não consigo, eu não tenho pra onde voltar. Quando o pastor canta esse louvor pra mim, é a minha oração, né? A gente sempre fala, Senhor, eu não tenho pra onde voltar. Se o Senhor vê em mim uma intenção de uma recaída, tipo, daqui 1 ano, 2, 10, pode me levar agora. Porque eu não tenho pra onde ir, eu não me imagino, né? Eu não tenho vida fora da sua presença. De fato, recaiu nos colos dele. Isso, e Nossa. totalmente Da graça. dependente, né? Mesmo no meio das nossas falhas, das nossas
né? Quando a Eu gente falo tá mais que o fraco, Lulu. Não, Quando a gente tá fraco, tudo, eu sempre penso nesse temor, meu, porque né, Glória a tem que Deus. valorizar, né? Glória a Deus. Essa A chance de Deus, a oportunidade que a gente. que a Uma gente nova teve. vida. Porque Uma nova história. meu, é maravilhoso buscar esse Deus. Eu tenho que aprender muito, mas todo dia eu agradeço. E eu quero crescer muito, quero ajudar muito na obra para poder. Tentar retribuir, assim, né? Que Um, nós, um né? pinguinho. Nunca vai, a gente nunca vai. A gente nunca vai conseguir, mas Então, o que a gente faz, o que vocês veem a gente fazendo assim, né? É gratidão, porque, né? Imagina, você não ter nada, você não ser ninguém, você não. Você, há 10 anos atrás, quem olhava pra gente ia falar: esses dois aí não vai longe, Meu Deus. né? Esses dois aí não tem futuro, esses dois aí não vai ficar junto, esses dois aí não tem nenhuma casa pra morar, entendeu? Então, assim, tantas coisas a gente ouviu e hoje o Senhor nos colocou no lugar, Glória a né? Deus. Ele viu em nós a graça e falou: vem cá, né? Tem um lugar preparado para vocês, Amém. né? Tem um caminho, tem um propósito. Nada é por acaso, né? E a gente encontrar o pastor lá em Então, foi uma benção também. Ai, Deus é poderoso, gente. Eu acho que Maravilhoso. quando. Nossa, eu tô muito tocado, gente. Verdade. Meu É Deus. tremendo. Muito tremendo. ministrado aqui por Deus. Mas para mim isso é um retrato muito grande do amor de Deus sobre as nossas vidas, né? E como é infinito esse É, amor, infinito. assim. E, nossa, eu achei assim absurdo. É isso, assim, nós não temos nada. Quem Não. somos nós, gente? Quem somos nós na presença do Senhor, né? Quem, diante da riqueza que Ele Da é, grandeza, da de Deus. grandeza que Ele é, nós somos nada, nada. Mas mesmo assim, Ele com seus olhos de amor, Olhos de amor. Ele nos olhou quando a gente não tinha nada para entregar, né? E Ele só quer a nossa vida, o nosso coração. Né? E essa oração, né, que o Lu fez ali foi uma oração de entrega, né? De Ali eu entrega de depositei todas as tudo. minhas forças. Acho que é a última ficha, sabe? A última Aham, ficha. Cansado mesmo, por muitos anos de sofrimento ali. Sim, E ali era, ou Deus me levantava, ou ali mesmo, porque não tinha mais recurso. Tinha passado por muito. Passei por tratamento, minha irmã gastou um dinheiro Meu com Deus. tratamento e não resolvia. Que era só Deus mesmo, na hora que fosse, que Deus. E foi, meu, até hoje eu não esqueço, foi maravilhoso. Foi Um toque de Deus assim, meu, que eu. o toque. glória a Deus. Foi o toque. Deus é real, gente. Ele é real. Deus é real, não sei aí quem tá ouvindo isso ele daqui, talvez existe. esteja nessa situação Sim. que vocês estavam vivendo. Eu quero dizer, declarar na sua vida que Deus, Ele ele é é real. real. Ele é real, é assim como fez na vida de vocês, né, Grazi? Lulu, ele pode fazer sobre a vida de qualquer outro, né, em nome de Jesus. E isso impacta muitas pessoas que andavam com a gente, porque o Luciano era extremamente crazy, ele era loucão, assim. E todo mundo, ele é assim, alegre pra cima, ele sempre foi assim. Então todo mundo, ele cai nas graças fáceis de todo mundo, até mais fácil do que eu, porque ele é. Então todo mundo amava ele. Quando viu a nossa transformação, o pessoal ficou triste porque perdeu a companhia. Por outro lado, ficou muito feliz pela transformação. Glória a Deus. Né? Porque ninguém melhor do que assim, minha mãe sabe, minhas irmãs, meus irmãos sabem, mas assim, o pessoal da rua que convivia com a minha loucura mesmo. Então, eles que olham pra gente até hoje, falam, meu, às vezes a gente se encontra, vocês estão firmão, poxa, que bênção, Glória a ora por Deus. nós, põe meu nome lá na oração, Glória a né? Porque o Senhor falou, né, que nós seríamos testemunhas vivas, Amém, né? amém. Ele falou que a gente seria testemunhas vivas, então nós Glória a somos. Deus, glória a Deus. E Deus, ele tá aí com a mão estendida. A mão dele não é curta. Não, Não é não. curta, a mão dele tá estendida pra salvar você que tá nessa situação. Gente, eu sinto no meu coração muito forte, assim, de alguém ouvindo Em aqui, nome de né, e Jesus. sendo alcançado por essa mão do Senhor. Em A mão nome dele de não Jesus, está eu creio. acolhida. A mão dele não tá curta, a mão dele é longa e tá pronta pra abençoar, pra perdoar e alcançar. Meu Deus. Né, eu creio E muito. assim, né? E perdoar Tanta falha, tantos erros, né? e não te acusar, né? E não deixar o isso. diabo te acusar. É isso. Tipo, quando vinha um pensamento, eu falava, não, ele me amou. Yes. Ele me amou. Glória a Ó, Deus, glória a Deus. ele me amou, ele olhou pra mim. Porque assim, é um exemplo claro. Quando a gente vê alguém na rua, assim, é natural, o nosso nariz torce, Aham, né? aham. A gente, tipo, fica com medo, sobe o vidro do carro. Yeah. E o Senhor não. Quanto pior, quanto mais esmagado que era o nosso caso, né? A gente não tinha nada. Que nem eu falei, nada.
E ele olhou e falou, não, vem cá, aqui. Eu sei que tem algo bom aí, né? Tesouro. Um Deus tesouro, entrega é. tesouros, né? Deus faz a gente um vaso e nos coloca Sim. tesouros, né? Dentro desse vaso, gente. E Que muda tremendo, mesmo, que e tremendo, muda. que tremendo. É emocionante, Hoje, viu? sempre onde a gente vai lá para aquele lado que a gente foi bem conhecido, Aham. aí eles ficam impactados Todo mundo. com essa libertação, né? Que Glória a Deus. muitos ainda não conhecem a Deus, então eles ficam. Então é para isso que, né, que a gente tem que alcançar o alvo e trazer esse povo também. A pra meta, conhecer a nossa esse Deus, meta, né? Sim. Ninguém acende uma candeia e põe embaixo da mesa. Se vocês são essas luzes que Exato. vão dar direcionamento nessa Sim. escuridão que eles estão vivendo. Porque eles estão É, vivendo. É isso, porque um abismo chamou outro abismo, a palavra do Senhor nos diz, né? Às vezes eles estão lá nesse fundo do abismo, mas eu quero dizer que Jesus coloca em nome trampolim de Jesus. nesse abismo e você é vai verdade. pular e vai Tira sair do deste lugar. cativeiro. Em nome E de vocês vão Jesus. ser esse trampolim de muitos que estão ali Eu perdidos e creio. trazer para essa gloriosa luz que é Jesus, né? A palavra do Senhor nos fala, né? Que ele nos transportou das trevas para a luz. Nós fomos né? literalmente transportados assim, ó. Exato. E Foi. Deus tem Deus. isso para todos que estão aí, pra todos, pra né, que todos nós, quiserem. todos que quiserem, venham e Exato. beba, né? Que é de graça, gente, é de graça. É de graça, tá? Uhul, venha! É grátis. É graça, graça. O preço já foi O pago, preço né? já foi pago, foi, aleluia. Lindo, Glória a tremendo. Deus, já foi Esse pago. Deus é poderoso demais. Foi lindo. Deus já levou sobre E esse é ele. um trechinho, né? De quem é a Grazi, de quem é o Lulu. Trechinho. É um trechinho puro, Deus, né? isso é um Resumido, né? Imagina o Muito. resto. Gente, Nossa. É muito é muito bom poder Maravilhoso, Deus me saber, né? Saber disso aí. Deus tira mesmo. tirou. Tira, ele Deus tira. tira as pessoas Tremendo, de poderoso. situações que a gente nem imagina. né? Exatamente. Então Deus ele faz essas coisas, ele tem uma nova história, ele tem um novo. Sim. Existe o novo de Deus sobre nossas Existe, vidas, né? existe. E aí, deixa eu tirar uma dúvida, assim, né? Dado esse novo, essa transformação, foi num nível sobrenatural, né? E a gente sabe que às vezes tem pessoas que estão nessa luta ainda, como você disse, né? De algum primos, estão Sim. nessa luta, assim. E existe, assim, alguma orientação que a gente consegue dar para essas pessoas que Algum estão, conselho, né? Nesse lugar, algum conselho, que estão mais nesse lugar da inconstância mesmo, que vai na queda, né? Tem essa queda, né? Então, existe alguma coisa, assim, que a gente poderia dar de conselho para essas pessoas, né? Para estar talvez mais próximo, né? Então, a gente sempre conversa com ele sobre isso e eu sempre a minha frase pra ele é o seguinte: você fica quanto tempo bem? 6 meses. Então, o seu primeiro ato é consciente. Então, assim, eu tô consciente hoje. Eu escolho hoje ir e beber essa água. É uma escolha. Então, assim, se você não se posicionar, a Bíblia fala, aquele que tá de pé, cuide para que não caia. Então, assim, se tá escrito na Bíblia é porque tá todo mundo propenso, né? Então, assim, só que existem escolhas, né? Eu escolho, eu não tenho droga aqui no meu bolso, eu vou buscar. Então, assim, entendeu? Então, olha o tempo que você tem pra você recuperar a sua consciência e falar, não vale a pena. Né? Então, assim, é a questão espiritual que é fundamental e o posicionamento também. Glória a Deus. Né? Amém. Fala um pouquinho. É a mesma concordância sua. Que a gente sempre conversa sobre isso, né? E sempre, acreditar em Deus. E acreditar em Deus que Isso. Deus muda, né? Isso. Acreditar. E pedir a Deus que Deus é tremendo. Sim. Não é impossível, né? Às vezes uma oração, né? Isso, Foi uma oração que Foi. mudou a família. Não, e uma oração de uma pessoa que usou droga o dia inteiro. Sim. Você receberia uma oração de um drogado? Deus, a gente Às vezes olhar, não, né? vem nesse Deixa- julgamento, né? Você entendeu? O pensamento que você tem de oração é o quê? De um pastor, de um obreiro, uma pessoa limpinha, cheirosinha. Meu Deus. Aí chega um drogado na rua e fala, vou orar pra você se ser liberto. E fala, meu, ora pra você. Gente, a gente não pode ser hipócrita, o Senhor conhece o nosso coração. Totalmente. A gente vive isso E aí, diariamente. isso. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, tá louco. Deus é tão misericordioso, né, amor? Que eu profetizei tanta coisa errada no passado
profetizando mal, né? Sim, Mesmo assim, muita Deus- coisa. A Meu gente, Deus. tipo assim, era pra gente ter entrado, o Luciano entrar em coisas assim muito pesadas, assim, tipo facção. Meu A gente entrou Deus. no ápice, assim, sabe? Aham. A gente não usava droga, tipo, na rua, assim, a gente usava com traficante, coisa grande, muita droga. Entendi. Meu Entendeu? Deus. Então, assim, o alvo era, Entendi. Mas né? Deus livra, Nossa! como você contou, né? É. Tem muitos livramentos, meu Deus. Muito. Esse é um Foi dos, aí meu que, Deus. e por incrível que pareça, mesmo na época que eu não conhecia Deus ainda, eu tinha um temor a Deus ali mesmo, É, sempre. né, meu? Glória a Deus. E ele, meu, por incrível que pareça, me livrou de todas as vezes Amém. que eu precisei dele, ele me Amém. livrou de todos. Glória a Eu fico Deus. impactado assim, nessa parte, porque, meu, acontecia coisas sobrenaturais. Louvado seja Deus. Coisas sobrenaturais ali, Eu acredito. da gente estar com coisas erradas no carro, a polícia atrás, e a gente Revólver. Meu conseguir Deus. sair dali, né? Conseguir. Não, Deus não permitiu a gente passar pelo deserto, que foi uma prisão. Todos que andaram com nós passaram. Meu E a gente Deus. não passou por lá, por Deus sabe. Porque Teve, não teve um permitiu. episódio, assim, o mais assim, grave, que você vê que foi a mão de Deus. Eu tava com uma amiga dentro de casa, a Luciana tinha saído com o marido dela pra pegar umas drogas, bastante. E aí ela gritou, né, do quintal, a polícia entrou, ela deu um grito. Quando ela gritou, saiu um monte de policial pra invadir a casa. A casa tava cheia de droga. Meu Deus. E ela começou a gritar, os vizinhos saíram pra fora. E aí o Luciano chegou, deu uma ré no carro, tipo, fez uma muvuca pra distrair eles, pra eles saírem. Porque se eles tivessem invadido a casa que a gente tava, Meu eu teria Deus. sido presa, porque tinha muita droga lá. Minha amiga com barrigão, quase pra ganhar neném. Então, assim, você vê que vida, Sei. que vida. E assim, você vê a mão Cuidado, de Deus. cuidado de Deus. Porque assim, Detalhes, né? dessa mesma casa que a gente ficava, a gente via um sendo preso, polícia invadindo outro lugar. E ali, enquanto a gente esteve ali com eles, né? Deus cuidou tanto de nós como deles. Amém. Cuidou, Glória a verdade, Deus. né? Nós estava junto, Deus olhou eles mesmo. Deus é assim, gente. Ele tem É. escape para todos aqueles que têm de fato temor, que escolhem estar com Ele. Deus tem escape para tudo, né? E às vezes a gente tá aqui achando, fala assim, ai não, só acontece isso com a Graça e com o Lulu. É mentira do diabo sobre a sua mente. Vai acontecer com verdade. você, Com você, sim. só abrir o Em coração. nome de Jesus. É só abrir o coração. reconhecer, É né? isso. Eu conheço eu fiz um estudo uma época, assim, há muito tempo atrás, quando eu tava pensando sobre esse lugar de libertação mesmo, de liberdade e tudo mais. E tem o primeiro começo passo frente. de tudo é a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda. É. Isso. Né? Tipo, eu entender, falar assim, eu preciso de ajuda, gente. A situação que eu estou vivendo hoje, eu preciso de ajuda. E o segundo passo é esse, assim, tipo, Deus pode fazer algo por mim. É. Deus pode fazer algo por mim. Então, é esse primeiro passo de abrir o coração e falar assim, eu preciso de ajuda. Isso. Então, se você está nos ouvindo aí, você quer ajuda, nos Sim, procure. procure, Nos procure. chame, Chame, é. grita, vem aqui que a gente vai te ajudar. Venha, né? Em Venha pegar um nome de pouco com a Jesus. gente. Exatamente. Deus Isso. tem Estamos aqui algo pra acolher. sobre a tua Grite por vida. socorro, né? Exato. Porque quando é assim, quando você tá no mar e você tá se afogando, se você não fizer assim, ninguém vai ver que você tá se afogando. É verdade. É o socorro, né? Exato. Peça socorro, sinalize. Sinalize. Peça É verdade. ajuda. Em nome de Jesus, gente. Eu creio muito que testemunhos sairão. Eu Daqui, creio em nome de né? A gente Jesus. vai ouvir ainda Essa a sua semente história contra solo férteis. aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E glória a Deus, gente, Glória a por, Deus. por vocês terem vivido tudo isso, Né? né? Nessa Pra glorificar aventura. Deus mesmo. Sim. E tá aqui para testemunhar isso, falar, eu sou, né, de fato, a transformação que Jesus fez em mim. Eu Ele vivi, faz. ele faz, né? Ele vai fazer na sua vida também. E glória a Deus por isso, gente. Que benção, que benção, que benção. E aí, quando vocês falam desse encontro, né, que vocês estavam ali, né, junto com Jesus, que Lulu se entregou ali na frente da televisão e tudo mais, é uma mudança que vem de dentro para De dentro fora, pra né? fora. E aí, quando vocês se tocaram assim, que vocês viraram crente, falei, puxa, a gente deve estar crente, né, agora. Vou batizar, né? Vou batizar. Falei, eu acho que a gente virou Ele crente. já era batizado, eu não. Sério? Sério? Você Eu já era batizei- batizado antes? Batizei bem novo, né? Assim, novo, adolescência, me Aham, entreguei a Jesus. aham. Então, eu talvez até já Já tinha, tinha né? ali. Eu acho que Na chamava- verdade, acho que a semente foi plantada Plantada ali e Deus ali. falou, vamos guardar, né? Você vai bater a cabeça, mas eu guardo. Cabeça. Eu vi coisas extraordinárias na presença de Deus. Glória a até hoje, Deus. né? Maravilhoso. E ali Deus já foi. Aí depois acabei me afastando. E aí foi, Uhum. tipo assim, esse processo de separação,
tudo. Você sabia que ele tem um filho? Aí Não. Lucas, beijo, Lucas. Manda um beijo Lucas, pro salve, Lucas. salve, Meu Lucas. Deus. Manda um beijo pro um Lucas. beijo, filhão, pai te amo. Ah, que lindo. Eu tenho filho do outro relacionamento e foi ali que eu não sei o propósito de Deus tudo, não cuidei também. Tem. E aí conheci essa princesa aqui. Ia daí pra glória, né? Agora Em nome com de sabedoria, né? Jesus. É. Nível, outro nível de unção. É. Chave virou e Glória a agora, Deus. na presença do Senhor agora, com conhecimento, Ah, a gente vai glória aprendendo a a Deus. cada dia para poder. E aí vocês começaram a ir pra essa igreja, Isso. né? E Isso. foram indo lá e aí daqui a pouco não tava indo É, mais pro morro. Não, a gente. Aí- Não, Tá vendo pro monte. sim, a gente vai. Saí a do gente morro e amou, fui pro monte. do Eita, morro glória. pro monte. Viramos de fato irmãos, né? De fato. Irmãos de verdade em Cristo, porque. Gente, Então, aí o que aconteceu? Aí a gente desapegou e aí a gente comunicou as pessoas, porque a gente tinha laços, né? Ah. E a gente falou, gente, a gente tá de boa. E todo mundo feliz. E a gente recebeu ligações de todo mundo. Meu, vocês estão de boa, tá bom, que bem, não sei o que, não sei o que. no E aí, começo foi, né? Foi, aí a gente ainda ia lá um pouquinho, mas era muito arriscado, né? Porque a gente, né, não pode ficar tentando, né? A palavra é bem clara. É. Aí a gente ia lá um pouquinho embora, mas, sim, daquele dia em diante a gente se lançou pra Deus. Se Glória a Deus. lançou, assim. E a gente foi se envolvendo na igreja, né? De uma maneira Sobrenatural. sobrenatural. Foi Deus mesmo que foi. E aí vocês ficaram nessa igreja junto com a sua prima? A irmã de Luciano. Irmã. E a família ficou muito feliz, porque ele dava muito trabalho. Ai, meu Deus. Ah, Minha família fui um. Não, detalhe que eu olho pro Lu e falo, não, gente. Não tem ô, Lu, como ver, gente, né? não tem Pai como. de Deus. Não tem como. Dava um trabalho, Mário. Meu Só Deus. Deus na minha vida. Minha mãe é muito grata. a É, ela tinha uma camisetinha que ela levava pra orar, né? É, orava. Ai, muita oração. Vocês são fruto de oração. Sim, né? com certeza. Oração, muita oração. Meu, e aí é um aprendizado que a gente tem que passar, né? Glória a Deus. Passar pra frente, tudo, esse testemunho. A gente tem que passar. E aí pra foi isso, passar. aí a gente entrou, né, envolvidíssimos nos ministérios, como sempre, né? A gente pegou assim. Porque assim, quem tem chamado não senta. Não adianta. Não senta, não descansa. Ninguém desfez. Porque Achei não forte essa consegue. palavra. não Quem tem, tem faz chamado não sentido. senta. Não tem. Muito Eu boa. gostei. Vai virar título, né? Quem tem chamado não Não, tem. Gostei eu muito. quem tem chamado não senta. Então, assim, quando a gente chegou na Corbã, era esse nosso intuito. Foi um combinado, a gente fez um combinado. A gente ficou 8 anos trabalhando na obra. Assim, Uau. bastidores, né? Mas braço direito dos outros pastores. E assim, quando a gente chegou na Corbã, o nosso combinado foi esse. Vamos sentar lá no fundo, perto do filtro. A gente... De fato, é bem louco. bem longe, né, mano? O ministério que é aqui. Isso, o Luciano falou, é aqui. Depois a gente conta essa parte. Não, conta já. Quando vocês foram com a irmã do Lulu pra essa outra igreja, já estavam lá, já 8 servindo. anos. 8 anos lá, Isso. servindo. Depois de um ano a gente já estava envolvidíssimo na obra. Depois de um ano, já ano, tava, tipo, Muito. uou. Assim, E lá Que que é que vocês até 2 faziam? horas da manhã na igreja. eu era tia da escolinha. O quê? Escolinha Ministério de infantil? Era do Ministério Infantil. Acho que eu fiquei uns Ai, 3 legal. anos, né? Até hoje ela acha. As moças já tá enorme, né? As meninas que eu cuidei da escolinha. Uma, inclusive, veio no culto de jovens. Eu chamei, veio. Então, assim, eu tenho elas tudo no Instagram, então... Aí eu entrei pra escolinha, fiquei uns 3 anos e o Luciano ajudava nessa parte, né, de estrutura da igreja. Ele levava muito o pastor pra sede, essas coisas assim, reforma, tudo. Entendi. Ele teve um episódio de uma das igrejas que o pastor assumiu, não tinha altar. O Luciano construiu o altar do zero. Meu Deus. Ele mesmo construiu. O projetinho. Ele mesmo. Ele mesmo. Assim, em Esse todos. altar ficou lindo. Depois vou procurar pra te mostrar. Em todos os Nossa, quero sentidos. muito ver, Em todos agora. os sentidos. Braçal, financeiro. Foi ali que Deus deu um start na nossa vida financeira, né? Demais. A nossa independência. Saiu dali. Então, assim,
Nossa, ele, que forte isso. ele construiu um altar mesmo, um altar do chão, soldou os ferros, fez o concreto, o gesso, tudo, fez um altar. Uou, Então é assim, esse é o Lulu, né? esse é o Lulu. Até hoje eu levo na minha mente esse altar. Foi um legado, né, que você deixou lá no Deus outro foi ministério. Foi dando uma visão. E foi uma coisa impactante, porque até então tinha 30, acho que 30, coisa de 40 membros nessa Na época. época, quando a gente assumiu essa igreja. Nossa. Essa igreja passou quase tem uns 300 membros. Não, Depois desse altar, é. dessa construção, desse coração Aham. entregue, tudo. Foi. E ali foi que a gente falou, Uou. quanto mais a gente se doar, mais Deus traz povo, Foi. mais Deus faz Glória a milagre, Deus. vai, nós... Às vezes. Tive E visão ficamos com essa também, né? cultura. Não, e a Nossa, que inspiração que foi o altar, gente, vocês não têm noção. Você sabe, Gente, quando a, fiquei curioso É, agora. Até o Quando- meu pai foi lindo. foi, Eu nunca quando- tinha ido numa igreja. quando a gente fala de Noé, que Deus deu as Sim, medidas sim. e construiu. Menina, foi assim, todo dia o Luciano acordava com uma coisa nova. Ah, Nós não tinha mais nem dinheiro pra nada. Ele falava, tem que colocar um acrílico, Meu tem que Deus. colocar uma fita de LED, tem que fazer uma sanca assim, ó, Senhor da graça. Uau. uou. Não era, amor? Ficou. E assim, Deus mostrava, acordava. ele Tem que tem que assim. fazer uma coluna desse lado, tem que fazer um painel assim. Essa obra... O próprio ela- Noé. Ela é grande e tudo, então esse altar, ele ficou... Palhou nas outras igrejas. Todo mundo ficou impactado. Gente, fiquei Com muito certeza. curioso de E ver assim, esse Quero ver altar. e foi um ministério que ele teria condições financeiras de suprir. Só que o Senhor queria o sacrifício dele. E muitas vezes eu fui contra, viu? Muitas vezes eu falei, Luciano, não, para de gastar, pede dinheiro pro pastor. Ali... Mas o senhor tinha uma obra, né? Era com ele, na verdade, né? Foi impactante. Até Durou hoje a quanto gente- tempo, amor? A construção, uns 3 meses? Por aí. Uns 3 meses. Caramba. Qual Inclusive, eu foi vou a mandar pro bênção? pessoal, eles vão lembrar. Manda. Qual bênção que foi, né, destravada depois desse altar aí? Na parte, né? Parte financeira. A financeira. nossa foi aí que o Senhor nos transformou, né? Chave, Nós viramos empresário nesse ano. De fato, Jesus, empresários. Porque glória antes a a Deus. gente era ninguém, É isso. né? A gente é era isso. ninguém. Então, Deus abriu assim, muitas portas. porque a gente não tinha da nossa pobreza, Aham. né? Da nossa humildade, o Luciano construiu um altar. Gente, não é barato. A gente Não, tá mas falando de ferragem, a gente tá falando de gesso, de todo o acabamento, pastilha no chão. Porque era grande, era um altar. Um pouco maior, Acrílico. acho que até esse aí, né? Um pouco maior, né? maior. Acrílico e Ele era adesivo. revestido atrás todinho de placa de gesso. sanca, iluminação, Uau. tudo, Deus. piso, corrimão, tudo. Meu Deus, que forte. Foi do chão, assim, a gente chegou, Meu tava Deus. assim a igreja, o pastor falou, você não tem que fazer, você falou, deixa comigo. Porque ele é Meu Deus. assim, né? Aham. Ele, se você entrega alguma coisa pra ele, né, amor? Faz. Ele faz até o fim. Chama a Lulu. Ah, esse Chama é uma Lulu. bênção. É, Mas Meu Deus, gente, que é uma power. experiência, né? É, experiência E que o senhor faz. Experiência que o senhor faz, que a gente fica impactado. E vai pegando essas experiências aí pra poder cada vez avançar mais, buscar Sim. Glória a força. Deus, glória a Deus. Porque é isso. e aí foi quando a gente saiu da mundial. Tá tudo bem. Mundial, tá tudo bem, é benção. Tá tudo bem. Glória a Deus, Benção, mas é. tá mundial. Sim, sim. Lá Aí nós foi a sua saímos de base. lá. Tá tudo E aprendemos muito, né? A gente aprendeu demais, a gente conheceu a Deus ali de fato. E aí a gente saiu de lá e ficou desegrejado, perdido. E um dia a gente estava numa outra igreja, em Franco da Rocha, a gente estava indo para várias, tentando se Sim, encontrar, sim. né? E aí o pastor Jason vai ministrar nessa igreja. E aí meu primo falou, olha, ele mora lá no Jaraguá, é de Vocês lá. já moravam aqui Nós também. morávamos aqui. Ainda. Aí ele falou, olha, você vai fazer uma visita e tal. Aí a gente chegou aqui, o Will que estava pregando, a pastora dirigiu o culto e o Will pregando. Aí o Luciano olhou, falou, é aqui, Meu Deus. né? Já era aqui esse templo mesmo, já era. Já era isso aqui, é já tem esse 3 lugar. anos. Fez 3 anos agora, vai fazer agora em novembro. Nossa, 3 anos que nós 3 estamos anos. aqui, em 2019. Chegando em 2019, que Agora benção. conta. Hã? Depois que a gente veio, a gente fez um combinado. É de ficar sentado, né? Só pra cultuar. Lá perto do bebedouro. Lá pra- Não, Não, porque a Escondidinhos. A intenção era, acabou o culto, nós vamos embora, porque a gente cansava de chegar em casa de madrugada. Já tava A gente já estava acostumado, chega 2, 3 horas da manhã, então eu falei, Luciano, Meu Deus. é só Nós morava- receber e ir. Eu morava aqui no Jaraguá, acho que foi um ano que nós cultuamos no Rio Pequeno.
Um ano. Foi mais. Vai. Acho que foi uns 2 anos. A gente ficou Nós indo e ficava voltando pra lá. procurando no Rio Rio Pequeno, Pequeno, 3 perto vezes da por semana. É, lá Nossa, perto da, Perto da universidade. da Entendi. universidade. Meu Deus. Então, assim, aí a gente saía da igreja à tarde. Aí passava pra comer. Quando a gente chegava em casa era 2h30, 3 horas. Meu Deus. Terça, quinta e domingo, né? Era a nossa rotina. Então a gente já tava cansado. A gente pensou, vamos procurar uma igreja. Talvez tudo isso aí também um preparo de Deus, né? 100%. Tudo é um preparo. Sim. Para Sim. nunca cansar. E não isso, pode boa sentar. essa palavra. Como que é? Quem tem chamado, Quem tem chamado não senta. Não senta. É isso. Sempre. E aí vocês chegaram, ficaram lá no fundo, pensando que ia ficar lá, né, sentado. E como foi essa virada de chave? Aí eu estava aqui na igreja, estava chovendo. Uma chuva. Eu falei, preciso arrumar esse telhado. Aí já Luciano, pelo amor de Ah, Deus, vai já- arrumar esse telhado. Olha, na outra igreja era o altar, aqui era o telhado. O Senhor e os seus meios, né? Senhor e seus começou. E mistérios. depois nós que Aí, entrosamos, né? o pastor, a gente pegou o telefone, trocou o telefone e tal. Aí, vem aqui fazer não sei o quê. Um dia a gente saiu pra jantar. E aí foi construindo, de fato, uma amizade, uma relação de pastor e ovelha ferida, ovelha machucada, ovelha Desgarrada, né, que nem ele fala. desgarrada, entendeu? E ele teve todo o cuidado, né? Tudo. Até hoje, né? Até hoje ele tem o cuidado, ele tem bálsamo, né? O pastor, Puxão de ele... orelha, né? Ele dá mas faz Mas faz- é parte, importante. é importante, Tem que ter. Essencial. essencial. E como ele diz, né, ele cuida de ovelha, não de bode. Exato. E é exatamente isso, assim, ele vai cuidando das ovelhas. Sim, Então, discipula, ensina. E assim, o crescimento que a gente teve aqui em 3 anos foi surreal, Surreal. né, Glória a amor? Deus. glória a Em Deus. todos os sentidos, assim. A gente veio isso hoje para o lugar onde vocês estão. Exato. Os líderes e os obreiros. É... E como foi isso? Fala um que foi? pouquinho, amor, eu tô falando demais. Foi isso. Foi impactante na hora, né? Porque até então a gente não esperava. E... Nunca almejamos, É, né? nunca. Tipo, não é algo que você fala, vou Eu trabalhar queria até sentar, chegar eu queria ficar né, sentado. no filtro, Depois no no filtro. banco, E né? veio muitas coisas na cabeça, assim, que a gente fala, meu Deus, a gente acabou de chegar na igreja, tudo. E já vamos ser levantados de líder, tudo. A gente fica naquele Naquela impasse, insegurança, Com né? certeza. fica naquele impasse. Aí a gente não pode negar o chamado. É, E aí a gente aceitou. glória a O Deus. pastor foi lá conversar com a gente, tudo a gente aceitou. Desafio. E estamos sendo moldados aí, porque Esticados. é uma liderança. Você tem que ter uma sabedoria ali para poder conduzir, entendeu? Que nós estamos pedindo a Deus aí sabedoria para Glória a poder Deus. crescer esse ministério, porque A gente não quer só pegar, né? A gente Exato, precisa tem dar que ter frutos. uma- É. Exatamente. Né, Então a gente? gente está pedindo essa direção a Deus aí, e eu tenho certeza que Deus vai Deus já está fazendo. Já está fazendo em nome de Jesus. certeza. Inclusive, direcionando. né? Se você tem o desejo de fazer a obra, vem, nos Por favor. procure. É A obra isso. precisa, A carece obra Em muito. nome de Jesus. muito. Né? E aí, aproveitando. Desculpa, você ia falar alguma coisa? Então, e eu falo, né? A gente não pediu liderança, porém, está nas nossas mãos, a gente não vai desprezar. Exato. De forma alguma. Né? A gente cuida, a gente Multiplicar. zela, a Multiplicar. gente, né, não pelo título em si, mas pela confiança de Deus e do pastor em nós. Porque foi depositado mais uma vez, ele viu algo em nós que não Sim. tinha e ele. Glória a Super. Deus. Né, glória então- a Deus. E quando a gente fala de obreiros, o que é obreiros? O que é isso, assim? É o que? É de passar no cabelo? Ah, O não! que é O obreiro é a linha de frente da igreja, é a recepção, é o cuidado, né? É a sensibilidade de você olhar para Mari, falar, ela não tá bem, ela precisa de um abraço. Ela não tá bem, ela precisa de uma oração. Então, assim, vai além, né? Às vezes vocês passam a ver a gente abrindo e fechando a porta. Não é só isso. Por trás tem um ministério orando, um ministério de pé, líderes que sofrem, né, para se manterem de pé. É assim, eu falo que a liderança não, os obreiros, o ministério de obreiros é a retaguarda, né? Sai do altar, passa pelos obreiros e vai pro povo. Então, assim, a gente tem que estar alinhado
porque a gente tem um papel importante na igreja, no culto. Às vezes o culto tá pesado, a gente precisa se interceder mais. Às vezes a gente também não tá legal, mas você precisa se esforçar, porque o culto precisa fluir e tem que ter uma intercessão. Sim. Super. Né? Não é Sem só dúvida. ficar na porta, não é só ficar na nave olhando, não. Tem um mistério Mover ali, tem um espiritual, né? mover, tem uma guerra, tem isso, tem um ataque. Meu Deus. Porque às vezes você não tá legal, às vezes você sai daqui tão verdade. pesado que você passa até mal. Às vezes te dá um sono exacerbado durante Nossa, o culto. Meu Deus. Porque a gente pega, né, pra Pega nós. tudo pra vocês, né? É verdade. E, nossa, e essas guerras espirituais, né? Tudo que vocês vão vivendo, vocês já tem muitas experiências, assim, que vocês acham? Qual que foi a mais tensa que vocês já viveram, assim, nesse período que vocês estão aí como obreiro de guerra espiritual, né? De batalha, de ter que orar. Eu acho que foi assim, do diabo atacando a nossa família, né? A gente viu de Deus. perto, assim. Meu Deus. Porque assim, você ora por cura Aham. pelas pessoas. O que o diabo faz? Ele vai. Então, assim, você é dos dois lados que você tem que ficar, né? Entendi. Você vive posicionado pela igreja, pela sua família, então você tá assim, ó. É Deus que dá graça Tem que totalmente. ter oração, né, mano? E fazendo oração constantemente, falando com Deus ali, porque Você se colocar na posição de depender de Deus e viver o plano não é fácil. O diabo faz de tudo pra te desanimar, né? Sim, sim. Isso parece ser bem difícil. Não é. Complicado, né, gente? Não, Talvez tem que ter um mas é uma- envio de Deus mesmo, Mas né? mas é uma bênção, porque assim, você imagina você ser instrumento de cura, de alívio, né? Alguém olhar e falar, poxa, eu tava mal, aquele abraço me fez tão bem. Eu já Glória escutei a isso Deus. várias vezes, mas assim, tem vezes que você abraça que você nem lembra que você abraçou e vem um testemunho desse, Glória a né? Meu Deus. Deus, é. É isso, assim. É Então, verdade. como é importante, né? O papel. Eu vejo como um combustível mesmo, Sim. né, da igreja, para que as pessoas venham receber essa renovação do Espírito, né? Que vem Isso. desse grupo, desse exército de Deus mesmo, Porque, que está assim, guerreando. Os obreiros Por favor, é um do ministério, povo. assim, desvalorizado. Uhum. Porque, assim, você olhando assim, tipo, só lava o banheiro, só abre o culto. Não. Pega água de coco. Só pega água de coco. Não. Não. Água de coco, aquilo que Água de Diferença. coco. Então, assim, existe um trabalho. E, assim, todo mundo, na sua fraqueza, tá ali se esforçando para dar o seu melhor. Porque não é fácil. Uhum. E digamos que existiria um requisito para querer ser obreiro? Existe alguma Boa. coisa assim, eu gosto de limpar o chão, vou ser obreiro. Como assim, né? Como achar Como eu esse sei se eu obreiro? sou obreiro? Como saber se nós seríamos Eu sei. obreiros? Nós servimos. Sim. Vem, vamos. Vem. Então, não existe requisitos. Eu acredito que o Senhor Essa é a palavra. Você tem que ter um coração voluntário para ser obreiro. Você tem que entender para que Deus te chamou, Exatamente. né? Pode falar que agora a Luciana vai... Tem que ter, fora o coração, disposição, né? Tem que ter disposição para no meio da caminhada não fraquejar e querer desistir, né? É. Uma vez colocado o pé, tem que Até o fim. Vamos lá. né? Colocar uma mão no arado, porque senão você vai tá deixando o seu chamado muitas das vezes para trás ali. Então, é isso, é ter assim uma força espiritual, sempre pedindo a Deus porque não é fácil, É. né? Você caminhar na obra mesmo, disponível para estar ajudando. Muitas das vezes você quer estar ali fazendo e não consegue, mas você dá um jeito e vai e faz. E é isso daí, tem que ter o coração voluntário, Eu vontade de fazer. Coração de Eu buscar, acredito que, assim, o primeiro sinal é você amar a Deus. Porque quando você Aleluia. ama a Deus, você entende a necessidade da obra, Uhum. né? né? O amor te traz essa sensibilidade de você olhar e falar, poxa, o irmão tá cansado e tá ali, né? Às vezes o Luciano mesmo, o trabalho dele é pesado. E muitas das vezes ele chega em casa, assim, ele é o tempo dele tirar a roupa, entrar pro banheiro, colocar a roupa e a gente vir. Então, assim, ali naquele momento, ele fala o quê? Esse Luciano vai ficar pra cá e agora vai entrar o obreiro Luciano.
Porque eu tenho que estar de pé, porque eu sei para que o Senhor me chamou. Glória a Aleluia. Deus. Né? Não é mais sobre nós. Não é nada Né? sobre nós. Não é, Nunca não foi. é, não é. Eu não consigo chegar na obra E ver uma necessidade e fazer vista grossa, Eu não nunca. consigo. Aí eu sempre estou à disposição para estar Aleluia. servindo. É o que eu gosto de fazer, servir. É o ministério do servir. Servir. Esse é o ministério dos obreiros do servir. Oh, doce Né? Servo. Muito bom. Deus. É o ministério do servir, né? De estar sempre disposto, de estar, né, com, olha, o fulano precisa de uma oração, chama um obreiro, né? Porque muitas das vezes, ó, a gente está falando de uma igreja que tem o quê? 200 membros. Imagina se isso só cair nas costas do pastor, coitado. Meu Deus. Então, assim, o obreiro tem que estar ali após ter uma palavra, É. ter uma oração na ponta da língua, né? No coração. Porque vai chegar pessoas doentes até mim que o pastor não vai estar, Grazi, eu vou falar, espera o pastor chegar. Não, o obreiro vai falar, vem. É verdade. Né? Eu vou te apresentar o Cristo do meu pastor, Glória a vem. Deus. Né? O mesmo Cristo, vem aqui, eu sou capaz, né, de liberar a mesma palavra que ele liberaria. Sim. Né? Então esse é o papel Tem que do estar sempre obreiro. atento, né? É esse Atento, né? atalaia, Isso, né? De fato, isso, vigia, né? É esse vigia que tá ali pronto pra, né, preparado tudo que ali. precisa tá ali, oração, né, pessoa que tá endemoniada, tem que pôr a mão, pessoa que tá precisando de ajuda, vai lá, Isso. né, porque sob as mãos desses obreiros, né, de fato tem a cura e a Sim, resposta sim. que muitas vezes a gente precisa, Precisa. né, às vezes é através da boca dessa pessoa que tá ali em intercessão, conectada, trazendo o céu pra terra, né, Isso, que vai vir batalhando para resposta- isso, né, batalhando, que que- cada culto é uma batalha, né? para que haja salvação de vidas, né? Pessoas que se reconciliem. Então, Isso. é sempre importante estar conectado ali, sim, super. e sensível, né? Ao O tempo ambiente. todo. A sensibilidade, eu acho que é o maior, a nossa maior busca, né? Falo para Deus, Deus abre os meus ouvidos, os meus olhos, porque, né, eu olhar para você é uma coisa, eu olhar interno, o Senhor me dá sensibilidade para saber a sua necessidade de um abraço, de uma oração, de um, sei lá, um propósito de oração só pela sua vida, um jejum por você. É Deus que dá Sim. essa sensibilidade. E a gente falou um pouquinho, né, sobre oração no nosso aquecimento, né? E qual foi a oração, assim, que vocês viram, que vocês participaram, assim, que você falou vocês assim, viram a glória a manifestação Deus, de Deus, né? né? Deus está neste lugar, tem que estar acontecendo alguma coisa, assim. Algo aconteceu, assim, né? Que vocês viram que vocês são... Que eu vejo o obreiro como um instrumento, né? Esse Famoso instrumento canudo. de Deus, é um canudo de Deus, né? Porque é isso, assim, nós podemos louvar, mas quem é cura é Deus. Nós podemos pregar, mas quem salva é sim. Deus, né? Então nós somos, de Sempre fato, ele, né? somente um instrumento na mão dele, assim, né? Então, o que vocês puderam receber, perceber através, né, desse tocar de Deus sobre a vida de vocês, né? Porque primeiro, né, pega na gente, né? Pega aqui, depois vai no outro, né? Que vocês viram como o maior testemunho, assim, que vocês podem compartilhar. O meu, na minha parte, foi quando eu clamei, né? Eu clamei a Deus. Né? Sim, Deus, foi essa a primeira oração, a oração mais sincera. Mas assim, foi o dia que eu orei por minha irmã e assim, um dia que eu não tava legal, que eu vim pra igreja porque tinha que vir, que sabe, um dia que você não tem nada pra entregar. E eu orei por essa irmã e ela molhou toda a minha blusa de tanto que ela chorou. Então assim, ali eu entendi que não é sobre mim. Então assim, eu posso vir do jeito que eu tipo assim, cansada, com dívida, às vezes de mal com o marido, porque, né? Faz parte dessa vivência. Entendeu? Normal. Às vezes, assim, você não tá bem no trabalho, você tá com alguma questão financeira e você vem. E só o fato de você se dispor, o Senhor já te usa. Às vezes fala, eu vou ficar sentada porque hoje eu não tô bem. Não, não esquece. Porque é quando você não tá bem que ele Eita se Deus. sobressai. Glória É a o Deus. Senhor. E aí eu não tinha nada pra entregar. Eu nem lembro o que eu falei pra irmã. E ela chorava e ela me abraçava e ela molhou. Então, assim, eu entendi. Falou, através da minha vida, o Senhor tocou a ela. Né? Então, a essa é uma das experiências que me marcou demais. Foi na sua Deus. fraqueza. Nossa, total. Nossa, Tipo, num fraqueza, dia ele que eu se nem fez viria forte. por mim, Graziele, eu nem viria no culto. Sim. Seria um dia que eu vou falar, vou ficar quietinha aqui, não tô legal, amanhã tem um monte de coisa pra resolver, não sei nem por onde começar, né? Na Quando vida eu da sou- gente tem lutas, né? É isso. Tem muitas lutas, a gente
tem que estar com esse Deus aí, porque Glória a cada Deus. dia é uma luta. A Sim. gente tem que vencer um leão a cada dia. E qual foi a sua Mas- experiência, Lu? A minha experiência é que quando eu tenho até que pedir a Deus que faça eu usar esse dom assim de orar pelas pessoas e ter um resultado, que eu tive uma experiência dessa. Uma vez eu orei por uma criança com tumor Oh, e ali Deus me usou e na mesma semana essa criança glória a Deus. foi liberta dessa doença aí. O tumor Glória a estourou, né? Deus. Estourou. Meu Deus. E a mãe dessa criança ficou impactada ali. Deus cura. E ali eu fui fortalecendo a minha fé quando Deus me usou nessa Louvado seja Deus. oração. 2 episódios, né? Esse É, foi um esse deles. foi um. E teve um outro também de um amigo, que é um amigo meu também, tava com uma tuberculose avançada. Sim. E eu também orei por ele ali também na mesma semana. Na mesma noite, na né? madrugada. No outro dia ele falou que passou muito mal, vomitou muito, tudo. Meu Eu Deus. falei, é Deus te curando. E ali ele recebeu. Aí ele foi pro hospital, tirou o raio-x, o pulmão tava limpinho. A gente tá falando de tuberculose. Meu Deus. Tuberculose é tuberculose, né? Deus ainda cura. É, ele cura, ele Glória a cura. Deus. Meu Deus. Fala um pouquinho mais alto. Eu tenho esse chamado aí, então eu quero ativar esse chamado cada vez mais, pra Amém. pedir a Deus pra Em me nome de usar nesse Jesus. Pra chamado. você viver Uma ele, vez né? meu irmão liberou uma palavra sobre mim também desse chamado, Glória a Deus. e então eu tenho que usar esse chamado, Amém. né? Se Na obra de dedicar Jesus. mais. Jesus, se dedicar Glória a mais. Deus. Glória a Deus. E tudo isso para a glória do Senhor. Sempre se a sim. glória É, do Senhor. glória do Senhor. Porque se não é ele. É isso. É, Alguns verdade. sendo curados pela alma, na alma, né? É. Pela graça, outros Isso. curando Pelo no físico. Deus isso, verdade. cura no físico em todos mesmo. os níveis. Corpo, alma e É, espírito. porque esse episódio do menino, inclusive ela mora aqui no Jaraguara, é uma vizinha nossa. Glória a Deus. O caroço era grande, era do tamanho de um limão assim, né? ela ficou impactada. É, até hoje ela tava fala. muito triste, né? Por ele Pequenininho ter que e- operar tudo. Sim. E por causa de gravidade ser na cabeça, tudo. E então ela tava muito preocupada, muito aflita. Mãe, né? Mãe, né? E aí Imagina o sentimento de gratidão, né? Sim, sim. Primeiro a Deus e depois a Sim. pessoa que foi o instrumento, né? Sou É verdade. 100%, aí hoje ele tá 100%. um menino lindo e Glória a nem o Deus. problema que ele tinha, Saudável, é. saudável, ele tinha Louvado problema seja o de nome do Senhor. epilepsia também. Mas a Deus curou no mesmo dia também. Glória a Deus Deus. Foi, Deus é bom, Milagres Deus opera tremendos. Deus é o milagres. mesmo ontem, hoje É. e eternamente. É o que eu falo, assim, às vezes, né, a gente passa por alguma situação, alguma coisa que você vê e fala, poxa, eu não vou conseguir. Aí você lembra e fala, não, ele não mudou. É isso, ele não mudou. Ele não mudou. Deus não mudou. Então, assim, ele foi fiel lá nos meus antepassados. Ele foi fiel na minha vida. Você acha que isso aqui não vai ser? Vai! É Deus. Né? É Deus. É isso, verdade. Deus é Ele fiel. não mudou, ele não Deus é muda. fiel. E a gente, eu tive também quando na minha caminhada, eu saía muito com o pastor da outra obra que a gente estava, então a gente evangelizava demais na casa das pessoas, Oh, né, com enfermidade e tudo. Então ali eu também fui adquirindo alguma coisa ali, e aí muitas pessoas eram curadas também. ali. Foi Glória mesmo. a Teve Deus, muitos Deus. testemunhos. Uma Gente. caminhada muito é isso. interessante na presença. Sempre tá ali, orando E pelas pessoas. Como é hoje o trabalho de vocês aqui dentro, né? Porque eu acho que eu já vi vocês comentando de ir visitar irmão. É. Então, o que hoje também o obreiro faz, né? Porque Mas, eu entendo também que tem esse lado interno, né? O Isso. trabalho no culto, mas o que é feito além, externo, pra também ajudar a igreja? é, Então, depois da pandemia ficou mais difícil. Quando a gente entrou, ainda fazia, né, amor? Culto no lar, evangelização. a gente Então, chegou aí, né? a gente chegou aí a alguns. E assim, aí deu uma paradinha por conta da pandemia e a gente tomou a liderança. A gente é o próximo. Passa, Acho né? Cada Que a vez. gente está Legal. em concordância com o nosso pastor sempre, mas ele fala uma coisa que é bem legal. Ele fala, vamos estruturar dentro Pra receber. para poder a gente, então, a Isso, gente não né? pode fazer de qualquer jeito, ir de qualquer jeito. O pastor é Imagina. muito sábio, né? Levar a pancada. Isso. Exato. Então, assim, ele fala, Grazi, vamos, vocês estão no caminho certo, tá tudo certo, mas a gente tem um caminho para percorrer, né? A gente não pode cortar caminho. Que nem você falou uma coisa interessante no começo da conversa, que a gente tem que amadurecer
esse tempo. Uhum. Pra gente ir pro próximo, amadurecer lá, a gente não pode pular etapas. E a gente não tem pressa pra isso. Né? Mas estamos disponíveis Glória a para um Deus. irmão que precisar, uma visita, embaixo do envio do nosso pastor, Amém. da bênção dele, falar, olha, não tô indo, mas vai um casal de obreiros. Aleluia. Não tô indo, mas tá indo a Grazi fazer uma visita, o Luciano fazer uma visita, Glória a Deus. né? Debaixo do envio dele, estamos disponíveis. Amém, Né? amém. Ai, que bênção, gente. Acho que é isso, assim, a gente caminhando, construindo, Sim. né, isso dia após dia, pra gente ir evangelizando, né? Sim. Ir mostrando Jesus, né? Resgatando almas, pescando ali, fazendo, mas a gente só pode fazer tudo isso quando a base, né, tiver bem Estruturado, consolidada, estruturada, né? Com a visão alinhada, Sim. né? Então, imagina, vai uma Tá pessoa bem, com uma né? visão, Pra outra onde com tá a outra. indo? Pelo amor de Deus, vai dar errado. Vai dar errado, Aí, a chance de dar errado é muito Pelo amor de grande. Deus, né? Vamos alinhar a visão. Uma vez eu falei, pastor, posso evangelizar? Aí ele falou, vaso, depois dessas pessoas vai vir, quem vai cuidar? Tem que ter primeiro a base, que nem você falou. Né? Ele, na sabedoria dele que ele tem uma sabedoria incrível. É isso. verdade. Né? Ele tem uma sabedoria surreal, que eu falo para você, eu falo, meu, a gente vê, o pastor tem a graça da palavra, né? Ele tudo é embasado na palavra, tudo sobre a palavra. A gente cresceu demais, assim, com esse, né? Com esse tempo que a gente tem com ele, sabe? Pouquíssimo tempo, né? É muito proveitoso, demais. A gente entende que a pandemia, né, acelerou em algumas coisas, né, as nossas vidas, mas algumas coisas também ficou meio, né, guardada, engavetada, né, por Isso. conta da situação. Mas quando vocês olham, né, os obreiros, né, esse ministério que hoje está na mão de vocês, o que vocês pensam e sonham, né, como futuro, assim, dos obreiros, ó? Qual que é esse lugar, assim, que vocês falam? Você fala melhor. Esse lugar aqui é que eu Só tô penso, os falando, só obreiros. vai dar eu aqui. Jamais. Então, Ai, gente, o amor tá no ar. várias declarações ao longo do podcast. Gostei. Assim, a minha expectativa é que nós teremos um corpo de obreiros consolidado, Aleluia. que cura, sabe? Amém. Alma e físico. Amém. Que, assim, esteja sensível à voz de creio, Deus, Jesus, assim, aleluia. sabe? Eu vejo, assim, eu tenho essa visão na minha cabeça, assim, desenhando lá, tipo assim, dos obreiros sendo uma barreira da igreja, assim, sabe? Da gente, de fato, esconder a vida do pastor e da pastora, e cobri-los de oração, e a igreja em si interceder por eles, e assim, e a igreja ter a segurança de falar, o pastor não tá, mas tem um obreiro ali, vamos Aleluia. falar com um obreiro. Não eu e Glória a Luciano, Deus. o obreiro, seja ele qual for, né? Mas a minha expectativa é essa, da gente mostrar que o obreiro é muito além de abrir porta, fechar porta, pôr água de coco. O obreiro, ele é um Ele é um servo do Senhor. Isso, um servo, Ele é um servo do Ele é um Senhor. enviado, né? Um instrumento. Então, assim, eu posso ter segurança de pedir uma oração, de pedir uma visita. Eu posso me sentir segura se eu chegar na igreja, o pastor não tiver e um obreiro estiver pregando, Glória a vai Deus. ser a mesma coisa. Então, essa é a expectativa, da gente crescer e chegar ao nível. Nós Que- selamos. Em nome de Isso em Jesus, nome de Jesus, amém. o que a palavra fala que tá ligado na terra, tá ligado Em no nome céu. de Jesus. Isso daí tá tudo ligado no céu, o Senhor vai fazer. Amém. Essa é a Né? nossa E estamos aqui, expectativa. Sim. estamos aqui para ajudá-los. Glória a Deus. Né? Já E tá pra gente faltando tá aí. aqui. Aí, ó. Estamos em oração, aleluia, igreja. Vocês estão vendo? Mas Deus é assim, gente. Ele é. Deus, ele é Ele é incrível. real. Ele é real. E ele faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, né? Faz maravilhas no nosso meio. E que bênção poder saber que a gente tem aqui, né, soldados prontos para Glória a atender Deus por isso. a igreja, né, que está passando por um tempo, né, como um todo, de precisar mesmo de Sim. conselho, de ajuda, de visita, de uma De oração, abraço. gente. Uma oração às vezes resolve tudo. Tudo. Um abraço, um Um sorriso. sorriso, É. exato. Super, super, super. Tava esse final de semana, né, com a minha família, né? E aí uma amiga nossa lá da família falou assim, poxa, vou fazer uma cirurgia, né, de um negócio que envolvia questões do útero Meu dela Deus. e tudo mais.
E aí, né, ela falou, ai, ora, né, vamos orar, né? E aí eu aprendi uma coisa, gente, que eu levo pra minha vida como um todo. A pessoa vira pra mim e fala assim, ai, ora por mim, né? E a pessoa acha que eu vou falar assim, ai, tá bom, eu vou orar. Quando eu entrar no meu quarto, não. Eu falo, orar. Agora. Agora. verdade. Vamos orar Ele fez isso agora. Peguei. No meio da festa, É eu isso. peguei a pessoa e falou, orar agora, vamos orar. E declarei a Porque cura lá. depois, né, Bu? Porque depois, né? É, Aí se eu esqueço, passa gente. agora, é Se isso depois mesmo. eu falo assim, meu Deus, não lembro. Não- Que nem a música da seja hoje, que seja agora. É, Vem, bem derrama a tua derrama, glória, é teu isso. espírito, a tua cura ali. Aí, ó. E a gente pegou Boa essa a menina palavra, ali né? na festa e Foi. declarei, né? Declarei a cura sobre a vida dela, declarei que ela ia ser, né, liberta daquela Nome de doença em nome de Jesus e que ela ia gerar testemunho, né? Então que a gente venha ser, de fato, esses servos, esses instrumentos que Destemidos, né? níveis. aqui, como você falou, né? Seja pronto a qualquer hora. É, a Todo gente tem momento que com dar uma pronto. palavra, com uma Isso. oração, Sim. né? Que independente do lugar, né, gente? A gente não É. precisa, Esse lugar. não é obreiro só Na dentro verdade, de a casa, né? gente é mais fora da Fora, igreja é do que isso. dentro da igreja. É Porque isso. lá é ele que conhece a obreira Grazi. É De verdade. fato. Deus. É eu que conheço o obreiro Luciano, de fato. Né? Vocês conhecem a Grazi, a obreirinha, né? Que vem, serve, limpa e... Não, ele que me conhece no meu dia a dia, nas minhas falhas, nos meus erros, né? Então, nosso E essa ministério mesmo é lá preparação, fora. é isso, essa preparação, se tudo é lá fora, É né? lá. E como a gente prepara um obreiro lá fora, gente? É, Faz isso. Então, é o amor a Deus. É o amor É o a princípio Deus. né? É o amor. Porque se você tem amor, você serve. Se você tem amor, você teme. Se você tem amor, você respeita. Se você tem amor, você cumpre seu chamado. É. Então, é o amor, é o princípio. princípio. É o princípio, né, do Ministério de Obreiros, é o Glória a amor. Deus. Você tem que amar, né? A Mari, você ama a Mari. Você quer que ela caia e se machuque? Você quer cuidar. Você quer que ela passe frio? Não. Você vai aquecer. Então, assim, toda a necessidade que você vê da Mari, o seu amor te constrange a suprir, É. né? Então é isso. Se eu chego aqui, eu vejo uma falta, eu vou sentar e vou fingir que nada tá acontecendo. Eu não consigo. Porque é o amor, Glória a né? Deus. O amor. A pastora é boa pra falar disso, porque ela é um exemplo. Ai, sim. Ela é um exemplo Jesus. pro servir. Glória a Deus. Glória a Deus. De amar a casa, de querer o melhor pra Deus. Ela, às vezes eu vejo ela assim, em espírito de adoração. Eu falo, gente, olha, ela se entrega de uma maneira. Eu falo, quando eu crescer, eu quero ser assim, ou desse jeito. Glória a Deus. Ah, né, mano? É. Nível. Esse Gente, nível. é bem isso aí. É, Está com o espírito quebrantado, em adoração também, né? Não é porque está servir também é um ato de adoração sim, com a Deus, certeza. né? Então, assim, está ali conectado, né? Com o altar, se alimentando também, né? Porque eu penso muito nisso, assim, um obreiro, ele precisa tá pronto para entregar, e ele também precisa fazer uma preparação É. disso, né? Então, Isso. oração dentro do quarto, É. enfim, Sim. discipulado, discipulado não, como é o nome? Devocional, os Devocional, devocionais da vida. Discipulado também, tá Discipulado discipulado. também. Tá ali com o pastor, né? Então, tem que ter um cuidado A gente também. tá sempre debaixo da asa dele, porque ele inspira, né, sabedoria, graça. Então a gente aprende muito com ele, a gente tá sempre ali debaixo das asas. A gente não distancia, não. A gente fica perto, a gente cola, ensina, ajuda. Ó, tô precisando aqui, me ajuda aqui. Amém. Ele é nosso mentor, assim, né, amor? Tá aí dando a direção, né? Aleluia. É, e nos ensinando. Importante obedecer, está Tem que estar sempre do Sim. lado, sempre, né? Exato. Muita mesa, né? Aí tendo mesa, as coisas vai se alinhando, né? É, Você vai aprendendo e vai caminhando. Então é muito importante ter mesa. Eu aprendi aqui na Corbã, ter mesa. É maravilhoso. Que na Esse obra nós tinha mesa mesa, mas era cura. mesa ali, né, amor? Era diferente. Era diferente. Hoje é com ensinamentos, né? A gente come uma pizza, a gente tá aprendendo. A gente tá comendo um dog, a gente tá aprendendo. Sim.
né? Porque ele é tudo embasado na palavra, ele, né? Então é um ensinamento, a gente só vai adquirindo. E nessa a gente vai se alimentando, né? Falar, tirando uma casquinha aqui, outra casquinha ali, Glória a né? Deus. É isso, assim, você Vai vai nos moldando, moldando, né? Vai quebrando o vaso quando tem que quebrar. Isso, toma um né? puxão de orelha aqui, outro ali. Que é Mas é com importante. tanto amor que você não consegue nem ficar com raiva, né? É assim. Porque Ai, graça. É, metade do coração. Quando ele faz o o... meu, ainda bem que o meu só sempre foi assim. Do Luciano é sempre assim, mas o meu é assim. Tem dias, né? o Senhor. Ai, Aleluia. gente, mas É. Glória a Deus, gente. Gente, a gente ficou muito feliz de estar aqui. Vocês são demais. A gente tá só à vontade, né? Ai, que bom. Já passou nervoso. Eu Glória a falei. Já Deus. passou? Ai, Nossa, fala um pouquinho, só vai dar pra ouvir minha voz. Nada. Meu Deus, jamais. nada, O Lulu top, falou. top. Falou? Veio. Ai, Aí, ó. gente. Ai, ó. Ai, quantos anos mesmo? 18 anos hoje. hoje. É, Glória a 18 Deus. anos. Que a Nós Deus. casamos aqui na Corbã. Sério. Na pandemia, o pastor e a pastora que nos abençoou. A gente casou na pandemia, não teve festa, não teve nada. No dia seguinte a gente veio, Teve apresentou festa sim. no céu. Foi, porque assim, Foi. depois de 15 anos Foi uma junto. barreira quebrada, né? Foi uma coisa assim que a gente imaginou que. Meu Deus, gente. Que Você vê, bom. 15 anos com uma pessoa, o que te impede de casar? Você que não casou ainda, não nada te impede. É, toma essa decisão, Isso. case. O mundo espiritual, né? É um divisor de águas. O nosso ministério deslanchou após o casamento. Ministerialmente falando, né, a gente Glória a Deus. a gente tava estacionado. Tipo naquele lugar assim, falando, achando que tava bom, sabe? Não, Deus tem um propósito. Não me diz. Não Deus era nunca pra ficar sentado, propósitos. né? Não. Não era pra ficar sentado. O escolhido, não. Quem tem Quem tem chamado chamado não não senta. senta. Quem tem chamado não senta, né? Quem tem A gente sabe disso, né, mãe? É, por isso eu Tem sempre em chamado. pé. E sempre em pé. Por mais que fica Ontem, quietinho, né, mano? ontem eu ia sentar, chegou, eu peguei o lugarzinho, né? Deu certo, a gente Aham. alinhou tudo, foi sentar. Aí chegou uma família, 3 pessoas. Vamos levantar, eu já entendi, Jesus. É sobre É. isso aí, Pois ó. é. Na prática, literalmente. Então, assim, a gente E tem que ainda por cima é entender. vocês que vão ajudar a pessoa a achar lugar, tá? Fala, vem aqui, mano, senta aqui, senta, tem 3 aqui, ó. E é esse o ato de acolhimento que a gente É. tava falando, né? Esses detalhes. Isso. Porque assim, é a primeira impressão, né? Às vezes a pessoa já tá com uma vida destruída e vê aqui uma única, última porta. Total. Aí ela chega aqui, o que que ela recebe? Tipo, cara feia? Uhum. Tipo, nenhuma paz? Não, né? Paz, boa contrário, noite. Seja bem-vinda, bom culto, espero que você goste. Não custa nada. Não. Gentileza, né? Uhum. Gentileza é... Gentileza gera gentileza. Gera gentileza, Exato. é... Isso, as pessoas vão ser Então, assim, a simpatia, um sorriso. É por isso que é importante o Ministério da Recepção, os obreiros, super. né? Que é a primeira impressão da pessoa, da porta para Exato. dentro, Exato. né? É aquela coisa da primeira impressão, né? Que Isso. você sempre sente o primeiro. Qual que foi a primeira sensação que você teve ali? Você marca Isso. aquilo pra sempre. Pela primeira vez, Exato. exatamente. Porque Pelo... a maioria das pessoas que conta quando chega já fala. É, a gente tem alguns, Sobre esse... alguns É muito real testemunhos de sorriso, né? Sério? Como Sim. foi isso? Qual que é o testemunho? Ah, tem uma irmã da igreja que ela até postou no Facebook. Oh, Que ela agradeceu todo mundo, o ministério que ela participa hoje e tal. E aí ela falou, agradecer a Grazi, que foi o primeiro sorriso e o primeiro abraço que a gente... Ela me marcou no Instagram. Meu Deus. Assim, para a glória de Deus, claro. Sim. Mas a importância da gente estar sensível a quem está isso, chegando. é isso. Por isso a Glória a Deus, sensibilidade. sensibilidade é tudo. Exato. Né? Não a Grazi em si, mas o que habita, né? O que me usa, né? Aleluia. Mas é Próprio também Deus. essa compreensão do que você foi chamado pra fazer, né? É, É como Deus também te usa como instrumento. isso. É. E eu lembro tanto que a gente estava conversando que esse lugar de ser ombreiro é um lugar de descoberta de quem é, de chamado, É, de isso. dons, de habilidades, Isso né? mesmo. Você vai se encontrando. Que no Ministério de Obreiros você se encontra na oração, na intercessão, na pregação, porque aqui a gente tem a oportunidade de abrir o culto e isso é um
Sim, É um então, incentivo enorme, já é um gente. passo. Eu morria de medo, eu tremia até hoje. Não vou. É teimoso. Até Glória a Deus, hoje não eu perca. subo naquele altar. Então, devia ter mesmo, mas... Mas você vai Em subir. nome de Jesus. Já tá escrito. É, já tá Então, escrito. esse ano ainda. É, esse ano Esse ainda. ano E vai ser ainda. uma festa, porque você imagina. Onde ele falando pro pastor, todo mundo já fala, imagina. Exato. Eu não consigo imaginar. Então, assim, e você se descobre, né? Você entende seu propósito no Ministério de Obreiros. É um ministério que te abre um leque, assim, Glória e a você Deus. tem a oportunidade de se descobrir. Então, a importância de você ingressar, né, no corpo de obreiros é do conhecimento, né? Ai, De Deus. auto se conhecer. Gente, Maravilhoso. que poderoso. Que poderoso. Que poderoso. É, Pra gente já ir caminhando já, né? Pra nosso... infelizmente. Tá tão grande. No final da parte 1. Isso! Vamos gravar mais, hein? Nome de Mais Jesus. testemunhos. Em nome de Quero Jesus. mais que vocês são Glória, uma meu fonte aí Deus. Glória a de Deus. cura para muitas pessoas, né? Que é através de um sorriso, através de uma palavra, através de um abraço, através de uma oração. Vocês são de fato pessoas que estão curando, né? Que vocês nem imaginam, né? Só vamos ouvir testemunhos, Em nome né? de Jesus. Dessa semente de hoje, desse podcast aqui. Em nome de Com Jesus. certeza, gente. Eu fui muito A gente Eu nem também. dura mais pelo amor aqui. de Deus, gente. Nossa, verdade. vocês são Maravilhoso. tochas, de Glória a fato, o Deus. Senhor, né, tirou vocês da aljava dele, É. vocês estão flechas Glória a que Deus estão por isso. indo ao rumo a corações alvos aí que Deus está Se trabalhando dedicar cada vez mais pra todos Deus os dias. usar a gente, né? Cada E eu vez mais. quero aproveitar, né, essa oportunidade para enaltecer o meu esposo, porque ele é o meu maior incentivador, assim, de fazer a obra. Às vezes a gente tá cansado, né, amor? Às vezes a gente fala, não sei o que. Ele fala, amor, vamos. Amor, faz. Às vezes ele tá cansado. Eu sei que o dia dele... Porque a gente trabalha junto, então eu sei. E às vezes eu sei que ele chega aqui com os braços doendo, as pernas doendo. E é o dia que ele mais trabalha. E ele vai embora sorrindo. Você não vê eu Luciano com cara feia. Nunca vi. Então, assim, ele me constrange. A maneira, disposição, né? a disposição que ele tem pro reino me constrange. E assim, aí ele é quietinho, ele não fala, não sobe no altar, mas ele é o meu maior incentivador do meu ministério. É ele. Acho que a gente não estaria aqui se fosse só por mim. É totalmente dele. Eu sou o prático, mas ele é o coração. Meu Deus. Ele é o coração. E eu não posso deixar passar batido, né? Ele falou um pouquinho, mas ele é essencial. Assim, Nessa caminhada. Daqui pra mas agora. obrigada. Você é Amém. meu maior incentivador, de verdade. Ai, meu Deus. Ai, gente, nossa, eu sou Ai, muito meu Deus, apaixonado. que lindo. Maravilhoso, né? É, Deus é bom. só Glória a agradecer, Deus. né, pelo dia de hoje, né? Porque Deus é tremendo. É isso. Deus é Deixe uma maravilhoso. mensagem aí, gente, para os nossos Você super pode mensagem. locutores. Deixe uma Você mensagem que é bom. final, assim. Diálogo de mensagem. Qual é a mensagem que vocês querem inspiradora. deixar, né? Do que Dessa aconteceu, do que a gente igreja, né? conversou aqui, esse papo. Primeiramente, agradecer a Deus por nos colocar nessa posição, né? E para as pessoas que às vezes estão sem esperança, acha que não tem mais jeito, tem. Ele faz, ele é Meu Deus. real. Ele muda. E ele muda histórias, porque quem era Grazi e o Luciano? Quando no nosso maior sonho a gente imaginou que teríamos um ministério para cuidar, porque nós temos, né? O Senhor confiou em nossas mãos pessoas. Amém. Então, quem era nós para ter esse acesso hoje se não fosse a graça, né? Aleluia. Então, assim, essa é a nossa... Porque não é por nós, é por Ele. Então, para Ele nada é impossível. Amém. Ele faz, ele muda qualquer situação. Não há impossíveis para Deus. E a última, a primeira frase que eu falei, eu vou repetir. Você pode servir, amar... Não, servir... Meu Deus.
Calma. Tá tudo certo. Você pode até servir sem amar, mas é impossível você amar e não servir. É impossível. É impossível, não tem como. Arde em nós, né? Então, essa é a Maior. mensagem. Agradecer demais a vocês. Que inspiração que Deus deu para vocês, de verdade, uma inspiração Maravilhoso. divina, divina, assim, de... Não é dinheiro, tá, gente? Não, não é, é um coração. Coração coreano. Então, assim, é uma inspiração que a gente vê que é divino, que vocês trouxeram para a igreja. Amém. Que trabalho incrível, que Impactante. é impactante mesmo. Impactante. Glória a Deus. A tendência é avançar e crescer cada vez mais, né? Amém. Nosso ministério lindo que Deus criou. Amém. E eu tenho fé no coração que em breve nós vamos estar virando uma chave. Em nome de Jesus Se e despertar cada vez mais. em nome Amém. de Jesus. Nós E vamos avançar, né? Na visão do nosso pastor, da Amém. nossa igreja. Aleluia. Está sempre, né? Na dispensação do Senhor e deles, porque eles têm direção e a gente tem que ser obediente à direção, É isso. né? Exatamente. Quem obedece tem vida. É isso, Já isso disse mesmo. no livro de Deuteronômio É 28. isso mesmo. Obrigada, Obedecer. gente. Vocês são Ai, demais. obrigado Que vocês. pena que Vocês acabou. são Que incríveis, pena. gente. Mas é Muito lindo. obrigado por esse tempo que vocês Nossa. disponibilizaram pra gente. É, Né? Acho que eu foi saio muito alto, mas valeu a daqui pena. Nossa. extremamente abençoado Que dia por vocês. maravilhoso. Foi, É foi. verdade. Obrigada, gente. Vocês são demais. Obrigada. Que presente para nós poder Sim, ouvir Todo vocês, testemunho, história, É. né? O quanto vocês estão servindo, né? Quando Glória a Deus. trabalhando para o reino, né? Porque eu tenho certeza que quando vocês trabalham para ele trabalha por Sim, vocês, é isso né? mesmo. Trabalham pela família de vocês e certamente Exatamente. tem coisa boa chegando. Chega. Em nome de Né? Tem coisa boa Jesus, chegando eu para creio. da casa. Eu creio, em nome E de Deus Jesus. vai continuar honrando esse ministério. Em Né? nome Deus de vai Jesus. continuar transformando e abençoando em nome de Jesus. A Sim. de vocês estão muito obrigado. Sim, Muito obrigado, sim, muito super. obrigado. Nossa, que agradecemos. Realmente, muito obrigada. Não só por estarem aqui nessa mesa contando sobre vocês, mas por cada abraço, cada Ai, acolhimento, super. por cada momento que vocês também prepararam esse ambiente para nos receber. Amém. Porque é aquilo, a gente hoje preparou para recebê-los, mas quantas e quantas vezes vocês vão nos É receber. verdade. Então, muito obrigada. Que Deus continue renovando as forças de vocês. Continue Amém. abençoando este ministério. Em nome de Jesus, nós veremos os frutos de toda Em a nome de semente que Jesus, foi lançada a aqui. glória do Toda a Senhor semente que foi Jesus. lançada em nossas Em nome vidas de deste Jesus. ministério. Aleluia. Naqueles que ouviram, a gente Eu vai creio. ouvir muitos testemunhos. A gente vai Amém. ouvir coisas gloriosas que o Senhor tem para fazer. Amém. Glória a Muito Deus. obrigada, muito obrigada. Ai, gente, tô por com uma tudo. vontade de abraçar vocês. Abraço. Já, Vamos aí abraçar. abraço. Vocês são Mais demais. um abraço. É muito. Eu também amei. Que tempo precioso, Meu gente. Deus, Precioso. É. Ai. Tá vendo? Todos já Obrigado. sabem como é isso aqui. Já podem voltar de novo, Já e vamos. de novo, e De de novo. novo. É, tá vendo? Abre essa janela, abre. Foi luta, foi prova. Foi. Uhul. Se inscreve no canal. A live. Esteja aqui Curte, conosco. Não compartilha. esquece, hein? Vem semear também nas suas E vidas. vem maratonar. Vamos Maratona. maratonar. Maratona. Hashtag maratona. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.